Então, gente, vamos lá. Primeiramente, quero desejar um bom dia a todos e agradecer a presença de todos vocês nesse primeiro webinar que a TechBiz está organizando em 2020, né? Temos um planejamento já anual de vários webinars a serem apresentados, né, pela nossa equipe técnica e de pré-venda sobre as várias tecnologias com as quais a gente, né, trabalha. E o primeiro deles, né, era uma coisa que já vinha dentro dos nossos planos, era a gente começar a falar um pouco da perícia para Mac, né, que é um assunto que vem tomando uma certa relevância, né, e que nem todos têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Então, para a gente tentar desmistificar um pouco a perícia em torno dos equipamentos da Mac, né, os equipamentos Apple, a gente vai falar um pouco hoje sobre o Macition, né? Então, o tema do nosso webinar de hoje se chama Desvendando o Macition. Meu nome é Roger Pereira, sou consultor forense e trabalho na área de pré-vendas junto com o Luiz Borges dentro da TechBiz. Tá? Então, antes da gente começar a falar especificamente do Macition, né, vou falar só rapidamente da TechBiz, para os que não conhecem. TechBiz é a maior integradora da América Latina de soluções de investigação em meios digitais, né? Então, a gente oferece tecnologia para investigação, combate a crime, resposta a incidente, auditoria, compliance, cyberdefesa, né? A gente tem um portfólio variado de produtos, né, relativos a todas essas áreas. E a TechBiz é uma empresa brasileira com sede em Belo Horizonte e com escritórios físicos em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, mas atendemos o país inteiro, né? Temos clientes praticamente em todos os estados do país, né? Uma novidade que apareceu nesses dias, né, para ser mais correto, nesta semana, né, eu acho que nem todos sabem disso, é que a Black Bag, que é a fabricante do Macition e de outras soluções forenses específicas para Macintosh e para iOS, ela foi adquirida pela Cellebrite. Cellebrite, eu imagino que todos conheçam, né? Então, essa é uma notícia, né, quentinha, recém-saída do forno, da aquisição da Black Bag pela Cellebrite, e isso gera algumas consequências, né, para a gente. Importante a gente falar que Cellebrite é talvez a nossa parceira mais forte, né, já trabalha com aproximadamente 10 anos, né, somos parceiros exclusivos da Cellebrite há um bom tempo aqui no país, né, e como vantagens, né, a gente entende que a Cellebrite, por já ter presença no país, né, facilita o acesso aos profissionais da empresa, né, porque agora a Black Bag ela não tinha presença física no país e a Cellebrite tem, então isso facilita o acesso, né, aos técnicos, ao desenvolvimento, ao suporte, né, tudo fica mais fácil quando você consegue acessar as pessoas dentro do seu próprio país. E, de uma certa forma, também melhora, né, dá um improvement para a Cellebrite, porque aumenta o portfólio da empresa, né? A Cellebrite, muito focada em investigação em cima de dispositivos móveis, né, dispositivos móveis, pelo qual ela é bastante conhecida, é líder de mercado, e agora ela também está indo, né, buscar esse novo nicho de mercado de computadores Mac. Então, fechando esse parêntese, vamos para o que realmente interessa. A gente vai falar hoje, gente, dessa solução da Black Bag chamada Macition, tá? O Macition é uma solução específica para coleta de dados, coleta e aquisição de dados em dispositivos Mac. A gente vai falar um pouco de como é a coleta para dispositivos Mac, vamos falar de algumas características básicas da solução, formas de coleta, quais os tipos de problemas, quais os tipos de
situações, de ambientes, de cenários que eu vou encontrar durante uma coleta e aquisição feita no dispositivo Mac. E no final das contas, né, no final dos nossos trabalhos, a gente vai fazer vamos mostrar duas pequenas demonstrações de como o software ou hardware, como você quer chamar, funciona. Na verdade, é um misto das duas coisas. Tá joia? E no final, vamos abrir para perguntas e respostas. Então, o Maczition, gente, ele é uma solução completa de imagem e triagem. O Maczition, para aqueles que não conhecem ainda, ele é composto de um software, que é onde a gente vai fazer a aquisição das soluções em si, e juntamente com o software, ele vem com um disco SSD e uma conexão USB tradicional ou um USB tipo C. E junto dele vem um disco SSD disponível em duas capacidades distintas, ou de 120 GB ou de 1 TB, que são unidades que você pode utilizar para fazer a aquisição desses dados. Você pode fazer a aquisição diretamente dentro desse SSD que vem junto com o Maczition. Caso não seja do seu interesse, você tem um espaço de armazenamento, um storage ou discos externos para fazer as suas coletas, você também pode fazê-los, né? Essa opção do SSD é simplesmente uma opção a mais para que você possa fazer esses trabalhos, né? É importante falar que o Maczition ele consegue fazer a inicialização da grande maioria dos computadores Mac. A gente vai mostrar isso mais no final do nosso encontro de hoje. Ele tem suporte completo para o Apple File System, né, o APFS, e desde o Maczition 2019, versão 1, né, R1, ele tem suporte ao Apple T2. O que isso quer dizer? Que são os computadores da Apple que têm o famoso chip T2 com criptografia embarcada dentro do próprio processador, né? Dentro do Maczition eu consigo fazer coletas de dados live ou realizar aquisições frias de computadores Mac. Também ele permite que você faça saída, né? Se você quer uma saída não em HFS+, ou APFS, que são os sistemas de arquivos típicos do Macintosh, você quer fazer uma saída tipo Windows para NTFS, a gente, né, tem essa saída NTFS com drivers Paragon, né? O Paragon é um aplicativo, uma solução que a gente utiliza para poder emular o Windows dentro de um equipamento Macintosh, né? Dentro do meu trabalho de coleta, né, normalmente eu posso fazer aquisições vivas, que são essas coletas lógicas, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a necessidade de fazer aquisições vivas, eu posso ter um caso, né? Eu preciso fazer uma aquisição de dados antes de desligar um computador Mac devido aos seguintes motivos. O computador está encriptado. Ele pode ter o FireVault 2 ativado ou a encriptação de segurança do chip T2. Se você chega numa investigação e encontra esses computadores ligados, a melhor prática é você imediatamente fazer a aquisição. Porque caso você desligue esse equipamento e você não tem a senha de acesso, a senha de administrador para o caso do FireVault, ou a senha do firmware para o caso de encriptação com chip T2, você não vai conseguir fazer o seu trabalho de coleta, né? Então, com esse computador vivo, você consegue fazer essa coleta ao vivo dos dados, né? Que ele fala exatamente, os arquivos do computador eles podem não estar disponíveis depois que o computador for desligado. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter na coleta de computadores Mac, né? Importante a gente ter em mente as diferenças que a gente tem quando eu estou lidando com um computador Mac, né? Com um Mac, como eu coloquei aí, um Mac vivo. Porque a coleta de um Mac, ela pode ser muito diferente da coleta de um equipamento Windows. É essencial, gente, que a gente tenha uma política local e um treinamento para lidar com o Mac. São equipamentos absolutamente distintos e com abordagens distintas quando eu vou fazer meu trabalho de coleta e de aquisição de dados. É importante também que eu tenha o equipamento certo, os cabos corretos, o software correto, unidade de armazenamento correto e etc., né? E uma compreensão mínima de como usar um Macintosh
ela é de grande valia, ela faz uma diferença dentro dos nossos trabalhos, né? Então, finalmente, é essencial que os examinadores eles estejam preparados, equipados e cientes dos requisitos legais e das políticas locais antes de tentar a coleta dos dados. Então, é importante que você tenha uma certa vivência com o equipamento para que você não cometa, né, para que isso não acarrete nenhuma falha durante o trabalho de coleta dos seus dados. Quando você está no local, já para fazer uma coleta, eu tenho que fazer algumas pequenas considerações, mas são muito importantes para a relação do meu trabalho. Eu tenho que verificar, né, toda a segurança do examinador, verificar se existe algum tipo de encriptação, file vault ou outra, como por exemplo a do chip T2, verificar a questão de conectividade na rede, possibilidade de lock e de wiping remoto, ou exploração de armazenamento remoto. Então, eu tenho que ter em mente todas essas possibilidades, todas essas variáveis, antes de fazer o meu trabalho, para que eu possa fazer o meu trabalho da forma mais simples, da forma mais eficiente possível, né? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo uma coleta no equipamento Macintosh, a primeira coisa que a gente tem que ver, a gente tem que entender é qual é a organização de um equipamento Macintosh, né? Então, o que a gente tem aí nessa tela principal? Ele mostra aí que eu tenho a barra de menus lá em cima, né? Os drives internos montados, como eu tenho aqui esse Macintosh HD, um drive externo montado aqui, tenho a minha área de trabalho e tenho aqui o dock, né? Como eles chamam, né? Essa área onde aparecem os aplicativos para a minha utilização. Uma coisa que a prática, né, nos vem informar, é muito interessante isso. Quanto mais informação eu tenho aqui no dock, gente, né, a experiência diz isso, quanto mais informação, quanto mais aplicativos aparecem aqui, isso é uma indicação que a pessoa normalmente não é um usuário muito avançado em Mac. Então, quanto mais informações eu vejo aqui, maior é a probabilidade que o usuário não seja um usuário proficiente em Mac. Então, logo depois disso, eu vou investigar o dock, vou investigar esta área aqui com os aplicativos que estão disponibilizados aqui para visualização. Então, com investigação rápida, a gente verifica aqui que dentro do dock deste exemplo que aparece aqui, eu tenho, por exemplo, aqui a parte de terminal, a parte de utilização de disco, tenho aqui a parte de VPNs. Então, isso aqui já mostra, né, que, por exemplo, que esse usuário já deve ter um pouco mais de conhecimento do mundo Mac. Então, essas pequenas considerações a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer o trabalho de investigação. A gente, às vezes, ter um cuidado maior, né, durante o trabalho de investigação, né? Então, o que é que ele mostra aqui? Ó? Como vocês já sabem, o pontinho embaixo da aplicação indica que uma aplicação tá rodando, né? E aqui ele está me mostrando aqui aplicações que são aplicações normalmente utilizadas por pessoas que têm um conhecimento maior da tecnologia como um todo. Então, falando especificamente do Macition, gente. O Macition, quando você o instala, o Macition, você tem essa pequena aparência aqui. Ele vai mostrar para você uma série de drives, ele vai montar uma série de drives aqui para você, dentre os quais a gente tem que estar muito atento a 3 deles. Ele vai mostrar um drive de aplicação,
que é onde a aplicação do MacQuisition e o User Guide vão estar armazenados. Eu tenho uma unidade, né, um volume de preferências e um volume de dados. As outras opções são os volumes para que você possa fazer o boot do equipamento via MacQuisition. Normalmente, estas unidades, esses volumes, eles ficam escondidos, eles não ficam aparentes para o usuário final, né? Porque normalmente eles só são utilizados para a minha tentativa de fazer o boot de um equipamento via MacQuisition. Então, os 3 volumes mais importantes são o volume Application, onde está a aplicação, Preferences, onde você tem lá o setup da solução como um todo, e a parte de data, né, o Data, MQ Data, que é onde você tem a área de dados, que você pode utilizar para o seu espaço de armazenamento, né, das coletas que você está fazendo. Então, para você trabalhar em cima do MacQuisition, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou abrir esse menu, esse volume Application, e vou clicar na aplicação MacQuisition, que aparece aqui, e a aplicação vai funcionar. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, dentro do nosso trabalho. Quando você está fazendo a inicialização do MacQuisition, né, o Mac, né, ele vai pedir, né, que você entre com a senha de administrador da máquina. Por quê? Né? Você tem 2 possibilidades de rodar o MacQuisition. Você tem a possibilidade de rodar o MacQuisition no modo Restricted, onde você não vai ter acesso a certos dados, como, por exemplo, acesso à memória, né, a memória RAM, como um exemplo, ou como o modo admin, onde você tem acesso, né, a tudo. Né? O que acontece? Então, né, o que ele diz aí? Que é proibido acessar determinadas áreas de armazenamento, a menos que você tenha o privilégio de administrador. E se você estiver acessando o sistema ativo no modo restrito, poderá acessar apenas esses arquivos específicos de contas de usuário. Então, você não vai ter acesso a certos logs de sistema e dados, você não vai conseguir fazer uma aquisição live da memória RAM, você não consegue fazer imagem física, então você tem essa possibilidade. Então, quando você entra, ele vai dizer que o MacQuisition está tentando instalar uma ferramenta de ajuda, aí você vai entrar aqui com a senha de administrador, né? E ele vai perguntar se você quer que ele rode, né? Se você não colocar a informação aqui, ele vai perguntar se você quer rodar com a permissão restrita, que você pode colocar sim, e você não vai ter a possibilidade de utilizar todos os recursos de coleta e aquisição do MacQuisition. Continuando, o que a gente tem aqui? Automaticamente, gente, o MacQuisition, ele identifica a encriptação FileVault. Então, a partir do momento que você entra com o equipamento, entra com a execução do MacQuisition, depois que você coloca a senha de administrador para ele entender que você tem full control sobre a máquina, o que vai acontecer aí para você? Você vai receber esse warning aí, essa advertência, dizendo que o MacQuisition detectou uma encriptação completa de disco, chamada FileVault. Então, o que ele diz aí? Ó? Ele diz que encontrou. E como você entrou com a senha de administrador, você consegue bypassar, né, essa encriptação. Então, se você tem essa senha de administrador, ou se você já encontrou o equipamento já aberto e plugou o MacQuisition nesse equipamento, automaticamente a orientação é: faça a coleta imediatamente. Porque se você desligar esse equipamento e colocar e iniciá-lo novamente, se você não tiver essa senha de administrador ou a senha de encriptação do FileVault 2, a coleta ela não será possível, né? Então, o que ele fala aí? Ó? Que o MacQuisition
ele vai verificar automaticamente a presença do FileVault 2, e se a senha do FileVault 2 ou a chave de recuperação for desconhecida, a aquisição de dados ao vivo, como eu acabei de falar, é a única opção disponível, né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Se você encontrou o equipamento, ligou, hookou o MacZition e deu essa mensagem que ele detectou a encriptação, faça a coleta imediatamente, se você não tem os acessos. A partir do momento que você vai rodar o MacZition, você vai fazer a coleta dos dados, gente, o que é que ele mostra aí? A coleta dos dados do MacZition ela é feita por categorias. Então, eu tenho essas 3 categorias listadas aí e uma categoria adicional. Então, na categoria System Data, ele vai mostrar os usuários, os discos conectados, os processos, o clipboard, etc. Né? No User Files, ele vai separar por volume e por usuários os chats, o e-mail, imagem da área de trabalho, backups e certificados do iOS, atividade web, lixeira, etc, etc. Em System Files, eu vou pegar os logs, o spool de impressão, a versão do sistema operacional, o sleep image, e etc, etc, etc. A gente vai ver isso tudo bonitinho quando eu estiver rodando o MacZition. E além dessas 3 categorias, eu tenho uma categoria chamada Additional Files, que é uma categoria onde eu coloco outras opções que, porventura, não tenham sido, né, disponibilizadas nessas categorias aí. Se você encontrar, por exemplo, vamos supor que você está no Mac, você diz assim, eu queria também verificar tudo que ele tem no iCloud, por exemplo. Então, em Additional Files, eu seleciono os dados de iCloud para que ele possa fazer esse tipo de coleta, né? Então, e aqui dentro, você pode ver que, aqui não sei se vocês conseguem ler, mas ele tem aqui, ó, kernel, versão do kernel, extensões, sistema, né? Sistema hostname, LP Start. Então, eu tenho todas essas opções aqui e você pode marcá-las e desmarcá-las de acordo com a sua necessidade do trabalho de coleta dos dados. Como eu falei anteriormente, você tem aí a parte de coletar dados específicos, que são esses additional files. Então, ele permite que o examinador ele direcione pastas e arquivos específicos para coleta. Então, você clica em additional files, ele está selecionado aqui essa parte de documentos, e lá dentro você faz a seleção daquilo que interessa. Então, você pode selecionar pastas ou arquivos específicos para o seu trabalho, né? A partir do momento que você faz a seleção daquilo que você vai coletar, né, gente, que você vai fazer a coleta, você pode selecionar dentro do MacZition como esses dados vão ser armazenados. Ele vai ser armazenado como pasta ou como sparse image, né, uma imagem esparsa, como aquela imagem que a gente conhece já de outros carnavais, de quem trabalha com as outras soluções. Pois não? Alô, vamos continuar. Tem umas opções de saída de hash para MD5, SHA-1 ou SHA-2. Normalmente ele vem marcado MD5 e SHA-1, né? E o que acontece? Você tem a possibilidade de determinar como você quer a saída. Então, a gente recomenda, é recomendável, né, o fabricante recomenda que a saída, você coloque a sua saída formatada no sistema de arquivos HFS Plus ou APFS. Mas você tem a possibilidade de colocar a saída em FAT32 ou NTFS, né? Então, são possibilidades que você tem. Mas o fabricante recomenda que a sua saída seja, né, em unidade formatada em APFS ou FAT32, ou APFS ou HFS Plus. Né? O que é que ele fala? Se você exportar um arquivo, né, para NTFS, FAT32 ou exFAT, você pode perder alguns metadados específicos
devido a características particulares desses sistemas de arquivos que não compreendam o que certos metadados são. Então, por via das dúvidas, sugere-se que a gente trabalhe com HP, com APFS ou HFS Plus, né? Outra coisa, você pode fazer uma imagem de uma memória de um equipamento Mac. Então, o que acontece? Se você estiver utilizando o Macition com uma senha de administrador, você terá acesso à memória física encontrada em dispositivo de imagem, em image device, que a gente vai ver isso na demonstração ao vivo da solução, né? A RAM do Mac, ela pode ser compactada em 1,5 vezes, né? E a saída, como RAW, né, que é o recomendado, ela pode ser enviada para vários destinos. Né? Na imagem da memória Mac, a gente tem a possibilidade de fazer uma reinicialização suave. O que é que eu quero dizer? Isso quer dizer que eu consigo fazer uma aquisição, eu consigo dar o boot, né, em qualquer equipamento Mac diretamente do Macition. Então, você tem a possibilidade de utilizar o Macition para dar o boot no equipamento e fazer a coleta. Eu vou mostrar um vídeo de como a gente faz isso. Então, como é que funciona isso, basicamente? Eu estou num equipamento, como esse que está mostrado aí no slide, clico na opção de Restart, né? E aí aqui é só uma comparação rápida do que eu tenho na aquisição lógica e na aquisição física, né? Na aquisição lógica, eu tenho só os dados e os metadados. Na aquisição física, além disso, eu tenho, né, o file Slack, que às vezes é muito importante para o nosso trabalho de investigação, principalmente se a gente está trabalhando com um usuário com certo conhecimento, os atributos de arquivo, os raw data blocks e todos os snapshots do APFS. Isso aqui é só comparação rápida dos dois tipos de aquisição. Então, gente, o que acontece? Quando eu vou fazer uma inicialização no Macition, né, utilizando o Macition para inicializar, depois que eu clico para reiniciar o equipamento, eu clico, eu aperto, eu pressiono a tecla Option e deixo ela pressionada a partir do momento que a máquina começa a reiniciar. E automaticamente vão aparecer estas opções aqui. Ele vai mostrar o HD, todos os HDs que o equipamento tem. Normalmente, por padrão, o Mac chama o HD principal de Macintosh HD. E você vai aparecer aqui uma série de opções de inicialização. São as opções de boot que o Macition te oferece. Então, ele está mostrando aqui, ó, Macition 2019 RX, que é a principal. O Macition Secondary, o Macition Legacy 2015, Macition Legacy 2011. A orientação do fabricante, gente, perdão, é muito simples. Ele fala que se você quiser dar o boot pelo Macition, você vai verificar estas opções que estão aqui, vai selecionar na ordem. Normalmente, o Macition 2019 R1, que é com a qual a gente está trabalhando, ele consegue dar o boot em todos os equipamentos. Mas, caso ele não consiga dar o boot no equipamento em questão, você vai tentar, você tentou a opção número 1, aí você vai tentar a opção número 2, posteriormente a número 3 e, por último, a número 4. Sempre seguindo essa ordem. Mas eu já vou adiantando que 99% dos equipamentos você vai conseguir fazer a opção de inicialização pelo Macition 2019 R1. Né? E como a gente já tinha falado anteriormente, aqui ele já detecta, né, a presença de encriptação FileVault. Então, o que é que acontece? Quando você faz esse trabalho, né, né, você consegue verificar, né, você consegue abrir você cria um ambiente já forense para este equipamento. Esse equipamento vai ser aberto, né, vai ser inicializado de forma forense. E uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar nesse momento:
a partir do momento que eu faço o boot de um equipamento como Acquisition, qualquer equipamento, qualquer outro equipamento ou dispositivo de armazenamento externo que eu plugue neste equipamento botado como Acquisition, ele vai ser aberto somente como read-only. Ele vai ser, né, não vai ser possível fazer a escrita. Então, isso já te dá uma segurança a mais dentro do seu trabalho, né, de investigação. Então, dei o boot como Acquisition, pluguei aí uma série de discos através de um USB, de um hub USB, juntamente, né, com este equipamento que eu fiz o boot como Acquisition, automaticamente todos esses equipamentos aparecerão com a característica de read-only, né, de read-only, que isso aí facilita, né, e você tem essa possibilidade. Outra coisa importante, a gente fala um pouco agora aqui dessa parte de Secure Boot. Essa coisa de Secure Boot, gente, ela é utilizada quando eu trabalho com os Macs com o chip T2, que são os chips mais recentes, né, que tem com a criptografia embarcada. O chip T2, para aqueles que não conhecem, é a segunda geração de chip personalizado da Mac, que ela vem no iMac Pro, no MacBook Pro, no Mac Pro 2019, no Mac Mini a partir de 2018, no MacBook Air de 2018 para frente, no MacBook Pro de 2018 para frente. Né? O que acontece? Com o chip T2, essa segurança ela é ativada por padrão. E você não consegue, de forma alguma, inicializar a partir de um dispositivo externo. É até importante ressaltar que se você tirar esse HD e colocar em outro equipamento, que, por exemplo, um equipamento que não tenha um chip T2, você também não vai conseguir inicializar. Você só consegue inicializar este equipamento, né, naquele hardware onde ele foi, né? Então, o que acontece? Você tem a possibilidade, né, de fazer um boot seguro dentro do Mac, né? Então, você vai utilizar esta opção aí para você alterar as configurações de boot para que você consiga acessar a partição de recuperação, né? Como é que a gente faz isso? Eu reinicio o equipamento e aperto Command R, né? Como se fosse o Ctrl R numa máquina Windows. Mas isso requer, né, que o usuário tenha a senha e o usuário e a senha de administrador, né? E se você não tem essas credenciais, aí você não tem essa possibilidade. É simplesmente para você poder tirar a segurança, né, a encriptação do firmware para que você consiga passar direto. Então, se você tem a senha de administrador, você consegue fazer Secure Boot e, como vocês estão vendo aqui, ó, Secure Boot eu tenho Full Security, Medium Security ou No Security. Então, eu posso colocar para No Security e fazer a inicialização do equipamento sem passar pela senha de firmware que está falada aqui, né? Senha de firmware, gente, a senha de firmware, ela é uma senha que ela aparece no momento da inicialização do equipamento e ela interrompe todas as outras funções. Se essa senha de firmware aparecer e você não tiver a senha, aí, como já diria aí já era. Não tem opção, não tem possibilidade de fazer a captura desses dados, né, sem essa senha de firmware, né? Então, é importante a gente ressaltar a dificuldade que os equipamentos Apple trazem para a gente, para o nosso trabalho de coleta. Então, eu tenho o FileVault, eu tenho o Chip T2, né, e outros recursos que eu posso colocar para dificultar ainda mais o trabalho de investigação, né?
aqui é só falando do Macixion, um pouquinho. Tá? Outra coisa importante que a gente fala. Uma coisa importante. Pois não? Calma aí, o Saulo vai fazer uma pergunta. Posso tirar uma dúvida agora, te interromper rapidinho? Diga. Essa senha de firmware, ela vem de fábrica com o equipamento da Apple ou é o usuário que cadastra? O usuário cadastra. Mas é uma senha que normalmente o equipamento novo, quando o usuário compra, ele pede essa informação ou é uma ação que ele tem que querer fazer, conhecer? É uma ação que o usuário tem que querer fazer. Se a gente voltar aqui, ó, nesta opção aqui, eu seleciono qual tipo de boot que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó, o boot com segurança total, segurança média ou no security. E aí eu digo também, ó, se eu não permito boot de mídia externa ou eu permito boot de mídia externa. Então, você tem que ir lá nas diretivas de segurança e colocar esta senha para dificultar, digamos assim, o acesso. Então, quando você inicializa o equipamento, ele vai pedir essa senha para o processo de inicialização se iniciar. Peraí, mas agora eu fiquei confuso. Essa senha de firma, ela foi provocada pelo tipo de recuperação que eu escolhi no Mac Acquisition? Não. Quando você trabalha com esses equipamentos com chip T2, você pode determinar, você pode configurar que você quer que a senha de firmware seja utilizada a cada inicialização. Então, entendi. As preferências de sistema na parte de boot seguro, você seleciona qual o privilégio, qual o nível de segurança que você quer durante o processo de inicialização. Entendi. Então, você seleciona e aí você coloca. Se eu quero com a segurança total, coloco a senha e aí, a partir do momento que eu fiz essa configuração, iniciei o equipamento, ele vai pedir a senha de firmware. Se eu perder essa senha de firmware, perdi o equipamento. Não consigo fazer absolutamente nada. Nem solicitando suporte do fabricante? Não, porque ele vai perguntar, ele vai te pedir a senha de firmware e a senha de firmware você não tem. Você vai ter que reinstalar o sistema operacional. Só reinstalando o sistema operacional? Exatamente. Beleza, valeu, obrigado. De nada. Então, aqui é só uma informação rápida que a gente tem para aqueles que não conhecem a organização de um equipamento Mac. Os equipamentos Mac, gente, eles vêm com o disco normalmente separado em 2 pedaços. Então, eu tenho aqui um pedaço do disco de um lado e um pedaço do disco do outro. E ele entende esses 2 discos como um disco só. Então, eu tenho aí dos 512 GB de SSD, por exemplo, e eles estão separados em 2 blocos. Eu tenho dois pentes, um de 256 e um de 256, né? E tem a memória RAM separada, mostrada aí em vermelho, né? Então, o que acontece? Que o MacBook ele vem com ou 256 ou 512 SSD on-board, que são soldados na placa lógica. E a capacidade total é feita com a soma, né, dos dados desses dois pentes aí, né, que foram soldados em lados opostos da placa. Isso aí é só a título de informação para aqueles que não conhecem, né? Quando eu estou fazendo a imagem, gente, de um equipamento Mac, eu tenho que ter em consideração 4 características importantes. Primeira delas, qual é o sistema de arquivos? É HFS Plus ou é APFS? Essas são as 2 primeiras características. Depois, desculpa, eu falei 4, mas são 5. Primeiro, HFS Plus ou Apple File System. Segundo, tem chip T2 ou não tem chip T2? Quarto, tem o FileVault
ou não tenho FileVault? E quinto, tenho Fusion Drive ou não tenho Fusion Drive? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles aí para a gente. O que acontece? Em equipamentos Mac, gente, como vocês viram ali, os discos eles são separados, né? São dois pentes separados, soldados em lados opostos da placa. Mas a gente enxerga isso como uma coisa só, né? Isso aí é o conceito de Fusion Drive. O Fusion Drive, né? O que acontece? Ele move de maneira automática e dinâmica os arquivos usados com pouca frequência para o armazenamento flash e permite o acesso rápido a eles. E aquilo que é usado menos vai para o acesso, né? O acesso para o disco rígido. Isso aí é só para você ter um pouco mais de rapidez no acesso aos dados. Então, o que é que ele mostra aqui? Ele detectou o Macintosh, detectou o Fusion Drive. Então, ele mostra aqui, ó, disco 0 é o HD. O disco 1, SSD, ele vai mostrando aqui, ó, HD com 1.8 TB SATA. Disco 1, SSD, 113 GB PCI. E disco 2, a unidade Fusion. O que é a unidade Fusion? É as duas unidades juntas, tá? Então, você tem essa possibilidade. Você pode fazer a coleta tanto do disco 0, que é o HD, ou do disco 1, que é o SSD, ou do disco 2, que é um volume lógico de 1.9 TB, que é a soma dos dois, né? Que é o que a gente chama de Fusion Drive. Então, você tem essa possibilidade de fazer esse trabalho de coleta e aquisição de dados. Então, o que acontece? O que é que ele fala aí? Neste caso, selecione o volume lógico que contém os dados mesclados dos dois discos físicos, né? Então, a orientação é, se você tem vários discos e ele encontrou, ele tem a funcionalidade do Fusion Drive, faça a coleta do disco Fusion, que você tem a coleta já dos dois discos dentro de um volume lógico só. Então, você tem essa possibilidade de fazer esse tipo de trabalho dentro do Macintosh, né? O que acontece? Eu tenho Fusion Drive também com APFS, né? Dentro do sistema de arquivos APFS. Então, ele mostra aí que o Macintosh 2019 R1, que é esse com o qual a gente vai trabalhar, que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho, ele reconhece o Fusion Drive. E aí é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ele mostra os dois discos, disco 1, um HD de 1.8 TB SATA, disco 0, né? Esse. Disco 1, o SSD de 113 GB, e o disco 2 é o container, como ele fala aqui, ó, sintetizado, né? Com tudo. Então, normalmente, qual é a opção? Trabalha sempre para fazer a coleta do disco Fusion, do disco onde você tem a coleta, né, o container que tem os dados dos dois discos juntos, tá? Uma informação que aparece aqui, que eu vou falar um pouquinho para frente, o que acontece? Toda vez que eu estiver fazendo coleta de equipamentos que tenham APFS, Sistema de Arquivos Apple File System, o formato da coleta, o formato da imagem, sempre será esse AFF4, tá? Que ele pode ser comprimido ou não comprimido. Mas vou falar disso um pouquinho mais para frente. O que acontece? Né? Se eu estou fazendo imagem de APFS em chip T2, né? O que é que ele mostra aqui, ó? Um chip T2, eu tenho o disco 0, que é um SSD de aproximadamente 1 TB, e tenho aqui o disco 1, que é o container do APFS, né? Então, você pode selecionar ou um ou outro. Normalmente, a orientação da fabricante é que você sempre busque fazer a cópia do Fusion Drive.
que ele faz, ele junta tudo, ele sintetiza tudo num volume só, e você faz aí o trabalho de coleta dos dados, né? Isso vai aparecer em todos os casos que a gente trabalhar dentro do Maquisition, né? Então, a partir do momento que eu faço a seleção, né, eu tenho os tipos de imagem que eu posso trabalhar: RAW, né, imagem RAW, DMG, né, E01, né, com todas as opções, não comprimida, com compressão de bloco vazia, compressão rápida ou a melhor compressão. Determino também o tamanho do segmento do meu arquivo e determino os hashes, né? Eu seleciono aqui qual a imagem que eu quero, né, qual o disco que eu quero gravar, e depois seleciono o tipo de imagem e o tamanho, né? Aí ele fala aí do chip T2, né, que ele foi instalado pela primeira vez, né, nos iMac Pro de 2017, e ele já tem todos os Mac de 2018 para frente. É uma segurança aprimorada, né? Ele fala que é um enclave seguro semelhante a dispositivos iOS, né? Um UID e um GID de 256 bits são fundidos durante a fabricação, e nenhum software ou firmware pode ler as chaves diretamente. É a criptografia de dados no próprio SSD. Ele impede a inicialização a partir de dispositivos externos, Secure Boot, né? Aí ele fala que, eu coloquei isso aqui mais a título de informação, né, sobre encriptação de software versus encriptação de hardware, né? O que a gente consegue ter, as diferenças básicas, né? Que a gente tem aí, basicamente, em software, todos os dados necessários para descriptografar aquilo que está criptografado são armazenados em disco. As chaves de criptografia podem ser determinadas e os dados podem ser descriptografados apenas no software, né? E a criptografia de hardware, a gente já sabe, né, é a criptografia mais complexa, né? Ela coloca uma série de dificuldades a mais para que você consiga fazer, né, o processo de descriptação, né, desses equipamentos, né? Aí, o que a gente fala aqui, né? Eu preciso de senha? Em alguns casos, a gente precisa sim. Por exemplo, se eu preciso de senha para descriptografar o sistema de arquivos dos sistemas que não são T2. Eu tenho uma máquina que não tem o chip T2, mas ela tem o FileVault, preciso de senha para descriptografar, ou a senha de administrador. No sistema T2, o conteúdo é criptografado por padrão. O FileVault, gente, que é o sistema de encriptação que também existe nesses equipamentos, ele pode ser ativado ou não, é uma opção do usuário. Se ele tiver ativado o FileVault, preciso de senha, né? Então é importante a gente ter em mente que eu preciso das senhas para o trabalho de descriptação desses equipamentos Mac, seja o FileVault, seja no T2, né? Então, isso daí é importante. A gente fala um pouco aqui de um outro produto da Blacklight, que é o BlackBag, é o software de perícia, realmente, de análise, mas eu vou deixar para falar dele um pouquinho mais para frente, tá? Para que a gente não perca tanto tempo. Aqui eu falo dos tipos de aquisições com máquinas T2, né? Eu tenho os dados que foram encriptados fisicamente, né? O que ele fala? Se o dado está encriptado fisicamente, a imagem física bit a bit de unidades protegidas por T2 são praticamente inúteis. Fiz a imagem, mas eu não tenho a senha de acesso, aquela imagem não serve para nada. Então, é tempo e trabalho perdido. Se eu tenho a decriptação fisicamente, o que ele fala? Que o Maquisition é capaz de interagir com esse chip T2 no momento da aquisição, a fim de descriptografar os dados protegidos e criar uma imagem física descriptografada, né? Os blocos são coletados, os dados são coletados conforme existem logicamente dentro do disco,
e os dados, os blocos não são gerados em sequência, tá? Importante a gente lembrar, né? Uma característica específica, somente os produtos da Blackbag, da Blacklight, né, da Blackbag, o Blacklight, por exemplo, é capaz de trabalhar com a imagem física de equipamentos com chip T2, né? Então, a gente tem essa característica básica, né? E tem a parte de imagem lógica, né? A imagem lógica é aquela imagem mais simples, né? Em que muitos dos dados são inacessíveis, que é exatamente aquela diferenciação entre imagem lógica, aquisição lógica e aquisição física, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, já que já são 11h50, eu já falei bastante, eu tenho aqui mais informações a título de, né, de acrescentar somente um pouco mais de conhecimento em cima de vocês. Eu vou passar um pouco, que basicamente são somente mais informações adicionais sobre esse trabalho de aquisição dos dados que eu fiz, e eu quero falar para vocês rapidamente da Blackbag, além do Maquisition, que é o produto que eu estou falando hoje. Eu ainda tenho o Blacklight, que é o software de perícia, o SoftBlock, que é um software de bloqueio de escrita, e o Mobilize, que é um software de aquisição para Android e iOS, né? São as ferramentas forenses da Blackbag, né? E falar um pouco do Blacklight, que é a solução que normalmente a gente utiliza em parceria com o Maquisition para fazer os trabalhos de perícia, né? Então, o que ele fala? O Blacklight analisa completamente as imagens físicas AFF4 do Maquisition para unidades T2 e Fusion. Todos os metadados do sistema de arquivos são revelados, todos os snapshots são totalmente analisados, incluindo aqueles que a sua leitura lógica perderá, né? Uma vez adicionados, todos os recursos de análise do Blacklight estão disponíveis. E que ele fala aí, ó, senhas de usuário ou chaves de recuperação não são necessárias no momento da análise para imagens descriptografadas em T2, pois elas já foram descriptografadas em tempo de aquisição. Então, falando disso daí, eu quero fazer uma demonstração rápida do Maquisition para vocês e mostrar o vídeo de como eu faço um boot com o Maquisition no equipamento. Então, eu quero, primeiramente, mostrar a cara do Maquisition, que é esta cara aqui. O Maquisition é um software de utilização muito simples. Ele tem somente esses botões, Case Details, que é onde eu coloco aqui as informações do caso. Tem esse botão de Data Collection e Image Device, que eu vou mostrar um a um. Data Collection é aquilo que eu falei anteriormente. Quando eu vou fazer uma imagem, ele me mostra aqui, ó, os dados de System Data, por exemplo. Então, gente, quando eu seleciono algum dado específico que eu vou colocar aqui, né, quando eu clico em algum deles, aqui nessa janela de Collection Summary, ele me coloca aquilo que eu vou estar coletando. Então, eu tenho a opção de System Data, com todas essas opções, ó, de disco, usuário, sistema, várias opções de sistemas, dado clipboard. Tenho as opções de User Files, né, com os usuários aqui. Eu tenho o usuário root e o usuário Roger, que sou eu. Tenho as informações, os arquivos por usuário. E tenho a parte de System Files, onde eu tenho aqui os volumes, né, que eu tenho no meu equipamento, e os arquivos aqui de volumes. Então, ó, password de autologin, usuários deletados, softwares instalados, instalação do sistema operacional, versão do sistema operacional. E, finalmente, eu tenho a parte de Additional Files, onde eu posso selecionar arquivos para fazer, né, o trabalho de coleta, né. Tenho aqui a possibilidade de colocar o destino desses equipamentos,
o destino desta coleta, seleciono aqui o local onde eu vou, né, armazená-los. Ele me mostra todos os discos que eu tenho aqui, né, e mostra, importante a gente mostrar aqui, ó, o MQData, que normalmente, né, é o SSD que vem junto com o Mac-Edition. No meu caso, é um de 120 GB, eu tenho 120 GB para colocar. Aí ele mostra a partição, qual o volume, se ele é escrito, se ele é passível de escrita, ou se ele já está com status de read-write, só read, ou se não está montado, né? Você seleciona aquilo que você quer. Vou selecionar aqui uma opção. Seleciono uma opção, né? E outra coisa que eu estava esperando rodar é isso aqui, ó. Quando eu seleciono no System Data aqui, qualquer uma dessas opções aqui, ele me mostra quais as informações que eu vou copiar. Ele já me mostra aqui, ó. Ele está me dando as informações de profile do sistema, de acessibilidade, de aplicações, qual a versão de tudo que está instalado aqui dentro do meu equipamento, né? Seleciono qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de hash, perdão, né? Se eu vou salvar como folder ou como sparse image, e ele coloca aqui tamanho, já o tamanho do trabalho de a aquisição dos dados. Ele me mostra aqui uma prévia de quanto vai ser esse tamanho de aquisição. Isso aqui para fazer uma imagem lógica muito tranquila, né? Não há muito mistério. Seleciono o destino, o hash, como que eu vou salvar. E ele já me mostra aqui uma prévia do tamanho, para eu ter uma ideia do qual o equipamento, qual a unidade de armazenamento que eu vou usar para fazer esse trabalho. Finalmente, se eu vou fazer uma imagem física, ele já me mostra aqui, ó, o meu disco 0, que é o disco do meu equipamento, que é um SSD de 128 GB PCI, né? E me mostra o disco 1, que é o Fusion Drive já sintetizado, com todas as informações aqui, em todas as partições que ele tem. A partição de dados, a partição de pre-boot, a partição de recovery, uma partição de VM e o disco em si. E é interessante ele mostrar que esse disco aqui, ó, ele já mostra que é um APFS, o sistema de arquivos APFS encriptado, mas ele está destravado. Por quê? Porque eu tenho a senha de administrador do meu equipamento, obviamente, e ele mostra aqui. E aí eu seleciono para onde eu vou escrever, seleciono aqui em Destination, nesse botãozinho mais. Se eu quiser criar uma pasta, eu posso criar. E seleciono o formato. Vou selecionar esse disco aqui. Eu não selecionei disco algum. Então, quando eu seleciono qual o formato que eu quero, qual o segmento, tamanho do segmento do meu arquivo, quais os refs que eu quero, e mando fazer o trabalho de imagem do dispositivo. Então, ele é de uma facilidade de uso muito simples, né? Além disso, eu tenho a possibilidade de fazer aqui, nessa parte de ferramentas, eu posso montar dispositivos, eu posso fazer um wipe do dispositivo, eu posso abrir um terminal aqui. Lembrando que quando você abre o terminal dentro do Mac-Edition, você está com privilégio de root, então todo cuidado é pouco, né? Posso fazer um hash do dispositivo, de tudo isso que está marcado aqui, e posso fazer um hash de um arquivo de imagem, né? É importante lembrar que quando eu estou fazendo o meu trabalho de coleta de dados, o Mac-Edition ele salva os dados da mesma forma que eles estão categorizados aqui. System Data, User Files, System Files e Additional Files. E ele abre também, ele vai criar um arquivo de log de tudo aquilo que ocorreu durante o trabalho de aquisição. Então, a gente tem todo esse trabalho, tem todos os dados da aquisição em si,
né? Tem os dados da aquisição em si e tem todos os dados referentes ao trabalho de coleta ou aquisição desses dados, né? A gente tem essa possibilidade de fazer esse trabalho aqui dentro. Então, isso aqui é só para mostrar rapidamente a cara do Macquisition. E eu queria deixei por último um pequeno vídeo que eu criei aqui para mostrar como é que eu dou o boot via Macquisition. Então, eu fiz um pequeno vídeo, eu vou, né, ele está mudo, mas eu vou narrá-lo para que a gente possa acompanhar como é que ele funciona. Como é que eu trabalho para dar um boot no equipamento via Macquisition? Então, primeira coisa, eu clico, vou no menu reiniciar, ele vai, não, confirmo o reinício do equipamento, ele vai desligar, eu pressiono a tecla Option, automaticamente, quando ele vai reiniciar, ele vai fazer agora o reinício pelo dispositivo externo, pelo SSD do Macquisition, né? Ele vai abrir aí, e aí ele vai, pronto, ele mostra o equipamento com as 4 opções. Seleciono normalmente, sempre na ordem, primeiro o número 1, 2, 3 e 4, são as opções Macquisition, Macquisition Secondary e os Legacy. Seleciono o primeiro Macquisition, né? Vai aparecer o logo da Black Bag primeiro, depois do logo da Black Bag ele vai aparecer o logo da Apple e automaticamente ele vai abrir o Macquisition. O que é que isso quer dizer? Quando eu faço essa inicialização, eu estou transformando o meu equipamento, o meu MacBook Air, que daí da foto, num equipamento forense. Então, todos os dispositivos que eu plugar neste meu equipamento bootado com o Macquisition, eles estarão com a característica read-only. E aí você tem a possibilidade de fazer a aquisição dos dados daquilo que você quer. Ele mostra aqui, né, como o meu computador tem o FileVault, ele verifica que tem o FileVault, né? Ele só está selecionando aqui um database novo que eu pedi para ele criar, e aí, automaticamente, ele abre o Macquisition. Então, a partir daqui, o que é que você pode fazer? Você pega o Macquisition, né, e você pode conectar outros equipamentos a este equipamento aqui para fazer o seu trabalho de coleta. O que é que isso quer dizer? Você pode criar ambientes específicos, ambientes forenses de coleta para fazer a coleta de outros dados. Você pode conectar outros computadores a este computador aqui. Então, você tem a possibilidade de fazer esse tipo de conexão de outros equipamentos ou outros dispositivos dentro da utilização do Macquisition. Então, gente, a gente já passou aí, estamos a 1h05 falando, o tempo passou até mais rápido do que eu pensava. Pensei que a gente pudesse terminar isso um pouco mais rápido. Então, de uma forma geral, essas são as características do Macquisition que eu queria passar para vocês, falar um pouco dessa coleta em Mac, e queria deixar, né, eu queria primeiro agradecer vocês terem participado, terem ficado aqui, né, 1 hora me ouvindo falar sobre o Macquisition. E eu queria, no final das contas, né, agradecer. Eu deixo aqui os meus dados, né. Isso era para tentar dar uma passada geral sobre o funcionamento do equipamento como um todo e deixar aberta a possibilidade, caso vocês queiram alguma informação mais detalhada, ou alguma prova de conceito, ou um teste da solução, ou um encontro individual para tirar dúvidas específicas, a nossa equipe está disponível, né? Eu deixo aí meus telefones, né? O meu Twitter e meu e-mail, estou à disposição de vocês, também via WhatsApp, para que a gente possa aí tentar ajudá-los da melhor forma possível nesse trabalho de coleta
em equipamentos Mac é uma novidade? Para algumas pessoas, sim, né? E é provável que esse trabalho, né, essa demanda de trabalho aumente. Então, com o aumento dessa demanda de trabalho, é importante que a gente tenha ferramentas disponíveis que nos possibilitem, né, destrinchar, né, mais esse pepino dentro do nosso trabalho de investigação. E aí, neste momento, eu agradeço a vocês, e caso vocês tenham aí algum tipo de questionamento, eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.